A porta fechada, doutrina adventista e revogação. O artigo aborda a teoria da porta fechada, uma doutrina que foi amplamente sustentada e dogmaticamente ensinada por todos os adventistas do sétimo dia até o outono de 1851. No entanto, ao longo dos anos, esta teoria foi gradualmente modificada e, eventualmente, completamente abandonada, a ponto de hoje os adventistas negarem ter sequer ensinado tal doutrina. O autor destaca que, até o período indicado, todos os líderes adventistas defenderam essa teoria não bíblica de forma explícita, e a senhora White, Ellen G. Harman, teve várias revelações em suas visões que a confirmavam. Posteriormente, a comunidade adventista viu-se forçada a rejeitar as alegações de inspiração da senhora White ou a negar o ensino dessa teoria por parte dela. A origem desta teoria está enraizada no movimento millerita, cujos membros, em 1844, depositaram toda sua fé na convicção de que o fim do mundo ocorreria em 22 de outubro de 1844. Consequentemente, a liberdade condicional para os pecadores deveria terminar nessa data. Para sustentar este ensino, eles aplicaram a parábola das 10 virgens, conforme registrado em Mateus 25, de 1 a 13. Jesus havia alertado seus discípulos que a sua segunda vinda aconteceria subitamente, quando menos esperada. Na parábola, 10 virgens saem ao encontro do noivo. Contudo, por demorar, adormecem. Quando ele chega, apenas 5 estão prontas e entram com ele para o casamento, e a porta estava fechada. As outras 5 virgens chegam depois, mas já era tarde demais para serem admitidas. O significado interpretado pelos milleritas era claro. Na vinda de Cristo, apenas os que estivessem prontos seriam salvos, e os demais seriam fechados fora e perdidos, pois a provação teria terminado. Todos os primeiros adventistas, sob a liderança de Miller, interpretaram a parábola desta maneira. E o autor concorda que a interpretação da parábola em si estava correta. Contudo, após o fracasso da profecia para 22 de outubro de 1844, conhecido como o Grande Desapontamento, eles, embora aturdidos, ainda insistiam que a sua mensagem tinha sido correta e que a liberdade condicional de fato tinha terminado. Consequentemente, cessaram de exortar pecadores e de orar por eles, declarando: "A porta está fechada." Esta é a verdadeira origem da teoria da porta fechada. É fundamental notar que, inicialmente, esta teoria não tinha qualquer conexão com o santuário, seja na terra ou no céu. Esta aplicação foi uma tentativa posterior. Os adventistas só obtiveram luz sobre a questão do santuário anos depois de já estarem a pregar a porta fechada. De fato, foi apenas 5 anos depois, em 1849, que os adventistas do sétimo dia desenvolveram a teoria de uma porta aberta, baseada em Apocalipse 3, 7 e 8. A própria senhora White testemunhou que a aplicação de Apocalipse 3, 7 e 8 ao santuário celestial e ao ministério de Cristo era inteiramente nova para ela, e que nunca tinha ouvido antes. Esta declaração da senhora White contradiz afirmações posteriores, como a do Elder Butler, que, referindo-se a Apocalipse 3, 7 e 8, disse que aqui estava uma porta aberta e uma porta fechada, afirmando que ambas as portas foram ensinadas em conjunto desde 1844. A senhora White, portanto, ensinou a teoria da porta fechada por 5 anos sem qualquer referência a uma porta aberta. O termo porta fechada foi um conceito central e recorrente em todos os artigos e publicações dos adventistas do sétimo dia, incluindo os da Sra. White e dos elders White, Holt e Arnold, e Bates, e outros por mais de 7 anos após 1844. Sua proeminência era tal que lhes valeu o nome de fechadores de porta, door shutters, e foram denunciados por William Miller e outros adventistas por essa crença. No entanto, após o abandono da teoria da porta fechada, o termo foi desaparecendo gradualmente de suas publicações. Este fato, por si só, demonstra que eles abandonaram a teoria que outrora defendiam e que a senhora White tão fortemente endossou.
A teoria do santuário foi primeiro adotada pelos adventistas do sétimo dia para justificar que a Porta da Misericórdia se fechara em 1844. O R. L. Crozier, em uma carta de 1887, confirmou que em 1846 ele explicou a ideia do santuário em um artigo no The Star com o propósito de apoiar a teoria da Porta da Misericórdia fechada. Ele e quase todos os adventistas que seguiam Miller mantiveram esta teoria de 1844 a 1848, e ele atestou que Ellen G. Harman, Sra. White, também defendia a teoria da porta fechada. A própria Sra. White, em 1847, no volume Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, afirmou que o Senhor lhe tinha mostrado em visão que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário e recomendou seu artigo a cada santo, estabelecendo assim a origem e o objetivo da teoria do santuário. A crença de que a provação para os pecadores havia terminado depois de 1844 foi amplamente compartilhada por todos os adventistas, incluindo todos os ramos sob a liderança de Miller, por algum tempo. Miller afirmou em 1844 que nós temos feito o nosso trabalho em avisar os pecadores. Deus, em sua providência, fechou a porta. E em 1845 acrescentou, eu não vi uma verdadeira conversão desde então. Embora Miller e os principais adventistas tenham rapidamente abandonado a teoria e se opuseram a ela, a crença inicial era inequívoca. O Elder Guy Butler, em 1885, admitiu que, por alguns meses após o tempo passado, era o sentimento geral de que seu trabalho de avisar o mundo estava acabado e que sua carga havia desaparecido, e ele pensava que seu trabalho estava feito, confirmando que eles acreditavam que a provação tinha terminado. O Elder White também confessou que, na ausência de luz sobre a porta fechada e aberta do santuário celestial, aqueles que experimentaram o advento de 1844, ilustrado pela parábola das 10 virgens, não poderiam deixar de chegar à conclusão de que a graça para os pecadores havia terminado. Ele admitiu que acreditaram nisso por vários anos, já que a luz só veio anos depois de 1844. A Sra. White, em 1884, corroborou, dizendo que depois do tempo de expectativa em 1844, os adventistas ainda acreditavam que a vinda do Salvador estava muito próxima. Eles sustentavam que a obra de Cristo como intercessor do homem diante de Deus tinha cessado. Essas admissões, encontradas em seus próprios escritos, mostram claramente que por um tempo após 1844, os adventistas do sétimo dia acreditavam que a provação havia terminado. Uma figura crucial neste período foi o Elder Joseph Bates. Ele foi um fervoroso colaborador de Miller na pregação da data de 1844, chegando a gastar $15.000, toda a sua fortuna, naquele trabalho. Bates era muito respeitado e influente entre os adventistas, sendo bem educado e de fortes convicções. Ele conheceu o Elder White e sua esposa no outono de 1846. Naquela época, Bates tinha 54 anos, enquanto a Sra. White tinha apenas 19. Era fraca, sem educação e com visões que eram geralmente vistas como resultado de sua má saúde. O Elder White tinha 26 anos, com educação limitada e pouca influência. Eles eram financeiramente muito pobres. Bates aprovou as visões da Sra. White como divinas e usou toda a sua influência para apoiá-las, o que foi um ponto de virada para o Elder White e sua esposa. Eles prontamente aceitaram todas as teorias de Bates, a observância do sábado começando às 18 horas de sexta-feira e o seu argumento de que o dia da expiação duraria 7 anos a partir de 1844, terminando em outubro de 1851. Os White e outros sustentaram fortemente que a liberdade condicional para o mundo terminou em 22 de outubro de 1844. O panfleto Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, publicado pelo Elder White em 1847, prova sua crença de que a provação para os pecadores terminou em 1844. Na página 2, ele declara que, da ascensão até o fechamento da porta em outubro de 1844, Jesus se levantou com braços de amor e misericórdia, pronto para receber e pleitear a causa de todo pecador que viesse a Deus por ele.
No 10º dia do 7º mês de 1844, ele passou para o Santo dos Santos, onde desde então foi um misericordioso sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Contudo, de forma contraditória, ele cita Isaías 59, 14 e 15, interpretando que, depois de 1844, o pecador foi deixado sem um intercessor. No mesmo panfleto, Bates escreveu: "Desde o encerramento de nosso trabalho para o mundo, outubro de 1844", que ele ligava à ausência de um intercessor. Uma visão da Sra. White, também citada nesse trabalho, reforça essa ideia. Era igualmente impossível para eles, os adventistas, sem fé, voltarem para o caminho, como todo mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Essas citações, segundo o autor, concordam que não havia intercessor para pecadores após outubro de 1844. O trabalho para o mundo havia cessado e o mundo ímpio havia sido rejeitado por Deus.